Olha, e ainda sobre o simpósio, eu conversei com o professor e doutor em História, Sérgio Coutinho, que é um dos participantes do simpósio, que inclusive palestrou hoje. A palestra dele teve o tema Catolicismo, que foi isto nas eras das modernidades. Vamos conferir esse bate-papo? Foi bem legal, viu? Professor Sérgio Coutinho, seja bem-vindo ao Pautas da Igreja. Obrigada pela sua participação aqui no programa, viu? Eu que agradeço muito a participação na TV Pai Eterna. Primeira vez, estou muito lisonjeado com esse convite. Primeira de muitas, viu? Professor, para a gente começar, eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre a importância de se discutir sobre o catolicismo. Então, a religião católica é a religião predominante no mundo ocidental, né? É a maior tradição, vamos dizer assim, ainda é a maior religião, especialmente, de modo geral, o cristianismo, né? De uma forma mais ampla. Mas a tradição católica latina, né? Que é a nossa tradição católica romana, ela é também bastante grande e ainda é predominante no mundo ocidental, né? Então, se discutir uma história da presença do catolicismo, ela é fundamental nos dias de hoje, principalmente no momento em que a gente vive tantos conflitos e que passam pelas questões religiosas, né? E a figura do Papa Francisco ela traz para a gente a relevância e ainda o catolicismo enquanto religião e a Igreja Católica enquanto instituição no cenário atual, no cenário social, político e até das questões internacionais. O que mudou no catolicismo desses séculos para agora, para a atualidade? A grande transformação na sociedade, isso abalou muito a Igreja Católica, é o que nós chamamos de secularização, ou seja, a ideia de que a sociedade, o consórcio humano, pode caminhar pelas próprias pernas sem precisar da Igreja Católica. Isso foi um impacto muito grande na Igreja Católica, porque ela sempre foi uma instituição que procurou dirigir a sociedade, dar as diretrizes para a sociedade, desde a Idade Média, né? Ou seja, até um determinado momento, e esse vai ser o Concílio Vaticano II, quando a Igreja percebe que a sociedade humana tem os seus caminhos, né? Escolhe suas trajetórias, e a Igreja tem que estar caminhando juntos, né? Talvez o documento que melhor expressa essa mudança de percepção seja o documento Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, em que a Igreja fala que as alegrias e as tristezas da sociedade também são as alegrias e as tristezas da Igreja. A Igreja não tem mais uma função ideológica, política, de conduzir o Estado, as instituições sociais. Agora, a própria sociedade caminha e muitos desses grupos sociais, dos grupos políticos, muitas vezes rejeitam a presença da Igreja. Então, a Igreja vai aprender a caminhar ao lado dessa sociedade, misturado com essa sociedade. Nem abaixo, nem acima, mas principalmente ali no meio, caminhando juntos. E me parece que a postura do Papa Francisco atualmente é justamente essa, de ser uma igreja que se torne muito mais um hospital de campanha, como se a gente tivesse uma grande guerra, estamos, né, na verdade, uma guerra, e a igreja seria aquela que acolhesse de forma misericordiosa os feridos dessa grande batalha que é a sociedade. Sem fazer julgamentos morais, dizer se está certo, está errado, mas está ali do lado, apoiando, e quando for necessário, ela solta a palavra, que seria uma palavra profética, né, a partir do seu fundador, né, Jesus de Nazaré, o que deve ser dito e falado nesse momento de tanta penúria. Para encerrar, o senhor falou que hoje existe uma certa rejeição do catolicismo, né? O que seria, qual que é a maior dificuldade para o catolicismo hoje para ser inserido na sociedade? Qual que é o maior desafio do catolicismo? Acho que o maior desafio que a gente tem visto, e aí é uma tremenda questão que traz uma certa rejeição à igreja, é justamente esse diálogo com a sociedade, mas diálogo com essas instâncias sociais. O diálogo com a ciência, o diálogo com os direitos humanos,
o diálogo com as questões políticas, com a questão econômica, o diálogo com a questão ambiental. Mais uma vez, eu vou insistir aqui contigo, me parece que esse pontificado do Papa Francisco procurou abrir a igreja para esse diálogo. Não para uma igreja que venha com repressões ou também com algumas condenações, mas uma igreja que procura estar do lado, caminhando juntos, principalmente do lado daqueles que são considerados descartáveis na sociedade. É mais diálogo e mais comunicação, então, né, professor? Mais diálogo, comunicação. Não é à toa que o Papa convocou agora, recentemente, um sínodo sobre a sinodalidade, sobre essa questão do diálogo. E essa inclusão também, né, professor? A inclusão, exatamente. A inclusão para poder caminhar juntos, caminhar conversando, dialogando. É isso daí. Tá ótimo. Gostaria de agradecer a participação do senhor aqui no Pautas da Igreja. Seja muito bem-vindo sempre, viu, professor? Obrigada mesmo. Agradeço muito a oportunidade e fico à disposição em um outro momento. Um abraço a todo mundo. Obrigado. Obrigada.